Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meu super convidado de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja produzir seu podcast, sua produção audiovisual, dar a sua palestra, enfim. A MD oferece diversos estúdios aqui para que você possa realizar a sua produção. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e entre em contato com a equipe da MD que estará pronta para te atender. E comigo aqui ele, ó. Comigo aqui hoje está ele. Foi número 1 do mundo, peso pesado do judô, em 2017. É embaixador do Instituto Reação Cuiabá, presidente do Reação Olímpico e secretário adjunto de esporte do governo do estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Davi. Valeu, Lucas. Que Prazer maravilha. Estar aqui. Show de bola. Show de bola demais. Olha, tem muita coisa para conversar, hein? Rapaz do céu, assim, é uma honra, primeiramente, ter você aqui com a gente, que nos representou tão incrivelmente na sua carreira ali como judoca e tudo mais. E, enfim, é uma alegria. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi difícil de marcar, mas uma hora sai, né? Uma hora sai, cheguei. Que maravilha. Acho que é inegável a gente falar como que eu tentar entender, até falar pra galera que tá nos assistindo como que você foi parar no judô, né? Não sei se é de família e tal. Eu particularmente tô muito curioso para entender como que você foi parar nesse universo do esporte. Cara, na verdade, assim, a minha família... Eu entrei no judô, eu brinco que eu entrei no judô antes de eu nascer, né? Porque eu tenho um pai, Fenelon Miller, que começou também, foi judoca, foi da seleção. Então eu nasci, meu pai já era um grande judoca, um ídolo, né? Meu pai foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de 75, viajou bastante o mundo, assim, pelo judô, né? E eu cresci, cara, ouvindo histórias... principalmente das viagens do meu pai, né? Dos amigos. Então a gente ia, sei lá, para algum lugar do Brasil e meu pai sempre falava que o judô faz amigos, né? A luta traz amigos e meu pai realmente tinha muitos amigos no Brasil inteiro e no mundo. Então onde a gente ia, sempre tinha um amigo que a gente ia sair para jantar e tal. E eu ficava ouvindo aquelas histórias. Pô, lembra a gente lá no Japão, puxa, que a gente viveu isso, viveu aquilo. Então eu acho que isso foi um dos principais fatores para mim, assim, quando criança... Eu olhava para o esporte e pensava assim, será que aqui eu consigo viajar o mundo fazendo isso aqui? Então, basicamente, lá dentro, depois eu descobri que a minha motivação sempre foi essa história de viajar e aí eu consegui, né? Eu fiz isso demais, acabei viajando muito mais que meu pai, que era uma época diferente. Mas o judô mesmo eu comecei como uma brincadeira, né? A gente tem um colégio, que é o Ibero-Americano, que até hoje... eu estudei a vida inteira e né? Sou suspeito, mas é um excelente colégio até hoje, no sentido esportivo também, né? Além da educação. E tinha tudo, né, cara? Fazia futebol, vôlei, basquete e o judô tinha também. Eu tive a grande felicidade de ter meu pai ali me ensinando judô e um grande sensei também, Sensei Hachiro Ogawa, que foi um atleta na época do meu pai, competia com meu pai, que passou 10 anos morando aqui em Cuiabá, foi coordenador do colégio, então eu tinha... 2 escolas de judô ali, uma escola, quando eu digo escola é estilos, né? Meu pai era um estilo mais carioca, porque viveu no Rio, onde ele conheceu minha mãe e daí veio, né, a nossa família. E o Sensei Hachiro, que é de São Paulo, mais tradicional. Então eu acho que eu consegui pegar um pouco das duas escolas e construir um pouco do meu judô. Mas eu tive uma excelente base, sempre como uma brincadeira. Com 15 anos eu tive uma lesão muito séria no joelho esquerdo, tive que fazer uma cirurgia. Caramba. Então fiquei afastado do judô 4 anos, sem colocar o kimono. Óbvio que eu poderia ter voltado antes, mas acabou que naquela fase da adolescência eu não sabia o que eu queria. Sempre muito ligado ao esporte, competindo, né? Eu fiz até boxe um tempo, fiz umas lutinhas de boxe na adolescência. Mas aí com 19 anos eu voltei a treinar judô para me divertir, né? Como uma forma de brincar ainda, mas eu vi que eu tinha um talento especial ali mesmo, assim, sabe? E gostava de competir, então comecei a viajar para umas competiçõezinhas aqui, e onde eu ia eu tava conseguindo ganhar, sem treinar há muito tempo. Falei, cara... Caramba! E aí foi uma carreira, assim, muito, muito rápido, né? Eu voltei com 19 anos na faixa roxa, que normalmente hoje um atleta de 19 anos já tá na faixa preta faz tempo, né? Treinando desde criança. E aí... já era praticamente adulto, né? Já fazia faculdade, trabalhava no colégio, já tinha uma vida ali fora, mas rapidamente eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade de viver um sonho, né? Fazer um hobby virar uma profissão.
Acho que foi isso que iniciou tudo. Então, a hora que você viu que a coisa começou a ficar séria, foi nessa, digamos que facilidade de você vencer ali as competições locais, né, que você mencionou. Mas qual é que foi aquele ponto que virou a chavinha e falou, caramba, eu sou atleta? Então, nessa que eu fui ganhando, né? Ganhei o estadual, fui pro regional. E aqui em Mato Grosso era muito raro e difícil, cara, alguém conseguir uma medalha no Campeonato Brasileiro de Judô oficial, né? Da CBJ. E aí, com 20 anos, já um ano e pouco de treino, sem ser como atleta, treinando segunda, quarta e sexta, sabe? Uma coisa bem... Eu malhava, mas não era preparação física. Eu fui pro Brasileiro, fiquei em terceiro, isso em 2009. Que eu lembro que eu voltei na época, a galera já... Pô, o filho do Fenelon foi terceiro, e sabe? Começou aquele negócio, pô, o moleque é bom mesmo e tal. E aí eu fui pro Brasileiro Sub-23, fiquei em segundo. Já conheci meu grande adversário da minha vida toda, que é o Rafael Silva, o Baby, que inclusive tá indo pra Olimpíada de novo agora em Paris. Caramba. E eu perdi pra ele na final, isso em 2009. Não quero nem calcular quanto tempo atrás isso faz. Uns dias atrás. E, cara, pra minha surpresa, eu recebi um e-mail da confederação me convocando para uma seletiva olímpica Londres 2012, no final de 2009. Caramba! Ou seja, os atletas que estavam ali no cenário nacional iam lutar por uma vaga na seleção brasileira. E eu, cara, nem entendia muito bem o que estava acontecendo, mas adorava a ideia de lutar judô, né? Tava seguindo os passos do meu pai ali. Fui para essa seletiva, cara, e eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi não entender o que estava acontecendo, não entender a importância do que estava acontecendo, porque eu não fiquei nervoso, não fiquei, sabe? Eu estava realmente me divertindo. E era um formato que eu não conhecia no momento também, que era um formato de pool, ou seja, todos lutavam contra todos. E aí eu tinha uma somatória de pontos. Na primeira luta eu peguei um cara que é o Guilhermão do Rio de Janeiro, que nem era assim... era um atleta que já viajava, um cara conhecido. E eu tomei um ippon assim em 30 segundos na primeira luta dessa seletiva. E aí, cara, eu tava com meu tio, que foi um grande atleta também, irmão da minha mãe. Depois eu conto essa história, mas meu pai conheceu meu tio na seleção brasileira. Meu pai era peso pesado, ele era meio pesado. Meu tio foi um grande atleta, foi pra Olimpíada de Moscou em 80. E aí foi um belo dia, meu pai acabou conhecendo a minha mãe por conta do meu tio. Mas meu tio tava lá, e aí me chamaram de novo pra lutar. Eu achei que tinha acabado a competição, né? Meu tio falou, nem meu tio entendia, falou, Davi, estão te chamando lá, não sei o que é, se é disputa de terceiro, disputa de quinto, mas vai lá e luta. Cara, eu fui mais tranquilo ainda, porque pra mim eu já tinha perdido a oportunidade de ganhar a competição. Ganhei uma, ganhei duas, ganhei três. No final das contas, na última luta que eu ganhei, eu fui campeão da seletiva. Caramba! Você não estava dando conta disso ainda? Durante, eu fui percebendo assim, cara, tô ganhando aqui, né? Eu vi esse Guilhermão perder uma outra luta, eu vi que o negócio embolou, mas eu nem queria muito entender. Falei, cara, vou só cumprimentar e lutar e, né? Depois eu cumprir entendi tabela, né? Não, querendo ganhar, mas mais numa pegada de entender e melhorar. Eu sabia que eu precisava... Aprendizado e Cara, tal. na hora que eu olhei, assim, a última luta que eu ganhei, meu tio, meu pai, tava todo mundo pulando, gritando. Falei, cara, eu ganhei. E isso significava que em 2010 eu fazia parte da seleção brasileira de judô, que tinha uma competição no Rio de Janeiro, que era o Grand Slam do Rio, uma competição gigante internacional, e uma Copa do Mundo de São Paulo no Brasil também. Isso eu já estava garantido. Então eu tinha 2 competições internacionais já pro ano seguinte garantidas, né? Aí, cara, aí foi quando sentamos em casa, meu pai falou, e aí, filho, vai ser só brincadeira? Ele sabia que era um hobby, uma brincadeira, ou você vai encarar, vai com tudo aí, né? Vai realmente ser um atleta. Falei, pô, sem dúvida eu vou, né? Foi legal, assim, que foi uma conversa, eu, meu pai e minha mãe, e eles falaram, cara, a escola tá aqui, tudo tá aqui, agora essa oportunidade você pode nunca mais ter. Vamos parar o que você tá fazendo e aproveita, né? Tranquei a faculdade e realmente virei um atleta ali em 2010. E aí, se deixar, eu vou falando aqui, tá? Porque a história, pra mim, é muito legal e foi nessas competições que eu, de repente, eu tava sentado, almoçando, jantando no hotel com o Flávio Canto, Thiago Camilo, Leandro Guilherme. Que naquela época eles já eram... Já eram medalhistas olímpicos, os caras medalharam, o Flávio medalhou na Olimpíada de 2004, já tinha ido pra 96 e estavam ali ainda, sabe? E eu chegando na seleção... Rapaz. E foi legal, porque o Flávio já era um ídolo, né? A gente que era do judô acompanhava. E ele ouvia muito
o Aurélio e o Miguel falar do meu pai, Uhum. que eles brincavam que meu pai era um gentleman. Meu pai realmente era um gentleman, né? Um cara educadíssimo, zen, tranquilo. E o Aurélio falava pro Flávio que ele parecia o Fenelon. Sem ele conhecer o meu pai, falava, você é igual o Fenelon, um gentleman. Que o Flávio é também, sabe? Uhum. E aí quando a galera descobriu que eu era filho do Fenelon, foi muito bem recebido, foi um negócio muito legal. E aí foi onde a gente começou a criar essa amizade. Viajamos juntos em 2010, depois dessas 2 competições. Fui convocado para o Mundial na Turquia, por equipes, que foi para mim maravilhoso, uma viagem assim, sabe? Antália, cara, Pô, um lugar imagino. sensacional. Ficamos num hotel na frente do mar, assim, tinha uma cachoeira no mar e a gente conseguiu ser vice-campeão mundial, perdemos pro Japão na final. Sabe, ali eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero. Era maravilhoso, assim, era um sonho. E aí era o fim da carreira do Flávio e ele se aposentou. Tô adiantando aqui porque pra gente chegar onde a gente tá hoje, né? Uhum. A gente começou essa amizade como atleta, colega de seleção, ele já no fim da carreira dele. Ele se aposentou em 2011 por conta de algumas cirurgias que ele teve fazendo no joelho. O Leandro Guilherme, na mesma categoria, voando, número 1 do mundo, ele se aposentou. E aí foi quando eu fui atrás dele para que ele fosse meu técnico, me ajudasse Seu mentor ali. para ser meu mentor, né? E aí começou toda essa história. Rapaz, ali... Mas aí você chegou aí para os Pan-Americanos, foi medalhista no Pan-Americano e tudo mais. Qual que foi o primeiro que você foi? Então, isso tudo 2010, né? Aham. Aí 2011 eu fui procurar ele e eu conseguindo Aham. fazer algumas viagens e tal. Comecei a treinar muito, assim, dentro das minhas limitações, porque eu fiquei 4 anos sem fazer judô. Então, eu tinha um talento, mas estava atrasado em vários sentidos ali. Meu chão, né, a luta no solo era muito ruim. E eu tinha uns golpes de sacrifício que eu acabava sempre me ferrando nas lutas, porque eu fazia o golpe, se não jogasse, o cara me pegava no chão. E o Flávio era o melhor do planeta na luta de No solo. E, cara, foi interessante porque minha relação com meu pai foi só melhorando. E meu pai tinha uma humildade, assim. Ele chegou para mim um dia e falou, filho, eu me considero um excelente professor de judô. E eu fiz tudo que eu podia para te ajudar até aqui. Daqui para frente, eu acho que você precisa de ajuda de alguém mais moderno, alguém que entende mais da modernidade do judô e tal. Foi quando ele me incentivou a buscar a ajuda do Flávio. E, cara, aí foi maravilhoso, né? Eu comecei a buscar o Flávio para entender mais de judô e de solo, de neoasa. Encontrei um universo que para mim não existia, que é o Instituto Reação, que já existia lá desde o ano 2000, que o Flávio criou e fundou antes dele ser medalhista olímpico em 2004. Aí comecei a conviver, né, na Rocinha ali com todo aquele trabalho social que acontecia. Ele, um ídolo para mim, e a gente sempre se transforma naquilo que a gente admira, né? Então eu tive o meu pai como um grande ídolo e o Flávio, na sequência, me inspirando a fazer o bem, né? Eu via que aquilo ali, cara, tenho uma admiração gigante por ele. Comecei a ver o quanto aquilo era verdadeiro, o quanto aquilo era, sabe? Tem até uma história que eu me lembro muito bem. A gente ia treinar sempre em horários alternativos, assim, né? E a gente treinou, sei lá, de 1 da tarde às 3 da tarde, eu morrendo de fome, a gente saindo, uma senhorinha falou, Flávio, eu queria falar com você aqui, tava na escada, assim, eu lembro até hoje. Cara, o Flávio sentou ali, ficou acho que uns 40 minutos falando com essa senhora e eu, na minha ignorância, olhando e pensando assim, cara, como que eu tiro ele dessa fria, dessa furada, né? Com certeza ele queria que essa conversa já tivesse sido encerrada e tal. E pra minha surpresa, esse cara levanta, vambora, dá um tchau pra senhora. Ele entra no carro e começa só a falar da senhora, da história da senhora, que o Reação tem que ajudar ela, que ela perdeu o marido, ela precisa de ajuda, tal. E eu, sabe, fui olhando pra ele e falei, cara, esse cara é diferenciado mesmo, esse cara, né? Fiquei, assim, mais admirado. Eu falei, cara, ele tava amarradão ali, tentando ajudar. Então, assim, aquilo ali é de coração. E me inspirou a seguir nesse caminho também. E eu entendi que tudo é possível fazer junto, sabe? Ele falava assim, cara, isso aqui me dá muito mais energia do que me tira energia. Isso aqui me preenche, isso aqui me ajuda. E aí eu entendi que o atleta precisa de algo maior do que si mesmo para lutar, sabe? Eu entendi que lutar por aqueles jovens, lutar
as crianças que precisam, ter algo maior do que eu mesmo para fazer aquilo, era algo que potencializava muito a carreira. E aí eu fui convidado para representar o Reação, que eu representei a vida inteira como atleta. Então, mas só para eu entender, quando você foi para ser mentorado do Flávio, você foi fazer parte do Instituto Reação lá no Rio, certo? A princípio não, ele doava o tempo dele só pela amizade. Ah, entendi. Então mas passei você foi mais no de Reação um para ano. poder ter acesso a ele para ter essa mentoria? Porque é onde tinha o treino, né? Entendi. Ele tava lá, eu falava, vamos treinar? Onde? Entendi. Vem aqui no Reação, vem Perfeito. aqui no Reação. Ele já tinha lá o trabalho, então a gente usava o tatame, a estrutura, a academia, eu passei a treinar lá e usar tudo aquilo lá sem... Então depois de um ano e pouco, eu falei, Flávio, cara, e eu tinha proposta para ir para os clubes, né? Pinheiros, Minas, já estavam me chamando, eu falei, cara, eu queria representar o Reação. Se você me der essa honra, porra, claro, tal. E assim, porque na época os clubes tinham, né, uma grana que pagava para o atleta, mas eu, graças a Deus, não estava preocupado com isso. Eu vi ali algo muito maior do que um clube poderia me dar financeiramente. Eu vi, né, a mentoria do Flávio como algo que poderia realmente me levar muito mais longe na minha carreira, no sentido de resultado. E aquele poder de que o Reação me daria, assim, de lutar por algo, lutar por aquilo, né? Por uma causa muito maior do que a minha própria carreira, a minha própria vitória, enfim. E, cara, aí começou, né? Fui evoluindo, me desenvolvendo, melhorando o chão e papapá. E como eu disse, o Baby, né? Sempre que eu enfrentava ele, eu perdia. Perdi em 2011, perdi em 2012, perdi em 2013. Em 2014 eu já era um atleta bem forte, fomos para o Campeonato Mundial, fiquei em 5º lugar, fiz uma semifinal com o japonês, perdi a disputa 3º para o russo e fiquei em 5º. 5º lugar no Mundial é um grande resultado. Pô, demais. Só que para mim foi muito doído, porque eu queria a medalha, né? A medalha é que faz a diferença. Cara, e aí com o Flávio ali a gente começou... O Baby para quem não sabe, é um gigante, né? O cara é um monstro, medalhista olímpico, 2 metros de altura, 180 quilos. E eu não conseguia ganhar dele de jeito nenhum. E o Flávio que me ajudou a gente criar uma estratégia que eu pudesse ganhar dele por falta, né? Por penalização, porque eu não conseguia jogar ele nunca, nem treino. O cara é uma defesa, não erra, enfim. Tecnicamente não vem ao caso, mas eu passei anos trabalhando muito para conseguir ganhar do Baby. E isso Na falta. Nas punições, né? Porque eu é aquela coisa a gente precisa ser pragmático, né? A gente precisa ser... Eu ficava tentando jogar ele durante as lutas e não conseguia, acabava sendo punido ou caía e perdia. Eu acho que outros concorrentes dele vai por essa, porque se eu tô me lembrando agora, me corrija se eu estiver errado, pode ser até enganação minha, mas nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, as pessoas, os concorrentes iam por esse lado também, que eu tô me lembrando agora, que tinha muita penalização. Sem dúvida, cara. O cara percebe durante a luta ali que é uma parede, cara. Ele é um monstro. Um monstro. E é muito inteligente lutando. Ele é um cara sensacional, assim. E tudo isso eu tô contando porque eu tenho uma gratidão gigante por ele, porque foi por ter ele na minha vida, por ter ele como um grande adversário, né? Eu pulei etapas, mas desde aquela 2010, 2011, em 2012 eu fui para Londres como reserva ali, como staff para ajudar ele na Olimpíada. Tive o privilégio de conviver na Vila Olímpica, vi os grandes atletas. Imagina. Tive uma vivência incrível ali, mas eu precisava ganhar dele. E aí foi em 2015 que a gente foi pro Campeonato Pan-Americano de Judô, que não era os Jogos Pan-Americanos ainda. Quem ganhasse o Campeonato Pan-Americano ia para os Jogos Pan-Americanos. Só uma vaga? Só uma vaga. Em 2015. E foi ali que foi a primeira vez que eu consegui ganhar dele. Na final do Pan-Americano no Canadá, por ponto, do jeito que a gente tinha treinado e planejado há muito tempo. Foi ali que eu consegui pela primeira vez ganhar dele. Antes dos Jogos Pan-Americanos ou já nos Jogos? 3 meses antes dos Jogos Pan-Americanos. Porque os Jogos foi em Toronto também, não foi? Foi. Não, foi em Toronto. Foi em Toronto. Toronto. O Pan-Americano não foi em Toronto, foi em outra cidade, mas foi no Canadá também. Edmonton. O Pan-Americano foi em Edmonton. Acho que o Pan-Americano de Judô Os Jogos Pan-Americanos foi em Toronto. Toronto, Né? exato. Toronto 2015. Cara, mas aí eu fui para os Jogos Pan-Americanos muito confiante, né? Porque o Pan-Americano de Judô é mais difícil que os Jogos Pan-Americanos por em alguns países pode ter 2 cubanos, como tinha 2 brasileiros. A
a competição permite mais atletas de outros países. Nos Jogos Pan-Americanos era só um. E aí, pra mim, assim, o maior adversário da Pan-América era o Baby, né? Ele não estando lá, pra mim, tava muito confiante. E ganhei os Jogos Pan-Americanos com certa facilidade, assim, né? A gente fala que luta fácil é só depois que acaba, mas a final eu ganhei em 15 segundos contra o equatoriano. E aí, ali, cara, foi onde eu realmente minha carreira... Eu tô contando isso porque muita gente fala, pô, você foi lá, ganhou os Jogos Pan-Americanos do nada, mas não é. Do nada. Foram 5 anos de do nada, né? muito trabalho treino pra chegar lá e foi, cara, pra mim, assim, a minha grande... A competição mais marcante pra mim, porque foi 40 anos depois que meu pai foi bronze nos Jogos Pan-Americanos do México, em 75, exatamente 40 anos depois. E meu pai tava lá comigo, né? Putz, que da hora, cara. Eu saí da luta, a gente se abraçou, sabe? Foi minha família, minha esposa, já tava todo mundo lá. Ali foi o auge, assim, emocionalmente da minha carreira, assim, a minha grande memória. E aí depois tem toda uma história pela frente, né? Você imagina, a família inteira, ganhei do Baby, ganhei os Jogos Pan-Americanos. Um ano depois, Olimpíada do Rio de Janeiro, no Brasil. Aquela expectativa, né? Aqui no estado, todo mundo torcendo, vibrando. Pô, o Davi vai pra Olimpíada. E aí foi toda... A história continua, né? A gente pode até seguir nela, mas... toda a expectativa pra... Depois de muita luta e briga pelo ranking, papau, eu não consegui ir pra Olimpíada. Foi aquela decepção, a família inteira, eu, né? Muito... Mas foi assim, foi outra virada de chave na minha vida e na minha carreira. Foi muito legal o aprendizado disso tudo, porque 2017 foi o melhor ano da minha carreira, então... Pô, uma montanha-russa então, né? Porque 2015 estava ali no ouro. Sim. A vida tem dessas, né, cara? Assim, não, peraí, vem aqui. A né? vida do atleta, então, eu julgo, assim, a capacidade de lidar com isso é o que faz o atleta chegar mais longe ou não. Emocional, né? Cara, a capacidade de reagir, né? Não é o que acontece, é como você reage ao que acontece, que mais... Você vê os grandes atletas, os grandes atletas do mundo são os caras que reagem a esse tipo de situação. Eu vi hoje o Nadal falando do Djokovic, o Nadal falando que o Djokovic é o maior de todos os tempos, porque ele consegue quebrar a raquete aqui com raiva e voltar para o próximo ponto 100%. Então, assim, a raiva tá só naquela ação. Ou seja, o cara que consegue se recompor e focar de novo, quanto mais rápido ele consegue fazer isso, não só no jogo, na luta, mas na vida também, né? Perdeu uma competição, perdeu uma vaga olímpica e no dia seguinte tá reagindo, né? A gente fala muito no reação, não é à toa que o reação é reação. Por conta disso. Porque é a capacidade de cair e levantar mais forte. A gente acredita muito nisso, prega muito isso dentro da nossa cultura, né? A gente não tem poder sobre o que vai acontecer na nossa vida, não tem poder sobre os resultados de uma competição, não tem poder sobre, né, a saúde de algum familiar nosso. Depois eu vivi isso com meu pai, né, perdi meu pai também e tive que reagir a isso, faltando meses para a Olimpíada de Tóquio também. Mas, cara, eu conto isso com o maior orgulho, porque foi o judô que me fez desenvolver isso, né? Isso não é uma coisa que você ganha ou que você tem, você desenvolve a capacidade nas pequenas coisas de reagir. Perdi uma competição. A gente fala no Reação que o campeão é feito nas segundas-feiras no treino, né? Puto, no pós ali. Porque é ali que a gente vê como que o moleque, o atleta reagiu ao que aconteceu no fim de semana. Isso pros dois lados. Às vezes o moleque foi campeão e não volta na segunda-feira porque foi campeão, né? O cara tá... E o cara que vai chegar longe, ele... Aconteça o que acontecer, perdeu ou ganhou. Na segunda-feira ele tá lá com a mesma capacidade, a mesma resiliência, a mesma... Garra, né? Vontade de crescer, né? Vontade de evoluir. Isso, pro atleta de alto rendimento em todos os esportes, é sem dúvida nenhuma fundamental. Caramba, assim, é surreal pensar, né? Imaginar, porque, igual você mencionou, né, cara? Olimpíada em casa e tudo mais, né? Cara, tem que chegar ali. E foi quantos meses antes, assim, que você descobriu que não estava classificado? Cara, foi uma briga, assim, emocional muito, muito difícil, né?
por toda a expectativa de todo mundo e minha, Uhum. né? Olimpíada em casa, imagina, no meu sonho ali. Em 2012 eu vi o Baby ser medalhista olímpico e falei, pô, a próxima daqui a 4 anos é minha, né, cara? Tá. Então eu passei 4 anos criando uma expectativa de treinando e me desenvolvendo em vários sentidos, mental, fazia tudo que era possível para melhorar, para estar nessa Olimpíada. A última competição, que eu me lembro como se fosse ontem, né? O World Masters, que era uma competição que iam os 16 melhores do mundo, no México, em Guadalajara. Cara, eu lembro que assim, eu precisava ganhar 3 lutas se o Baby perdesse a primeira luta. Eu brinco, assim, muito nobre da minha parte, né? Eu fiquei torcendo pra ele perder na primeira. E eu precisava ganhar 3 lutas. Isso foi o maior erro que eu cometi, assim, porque depois eu percebi que eu tava focado e pensando um monte de coisa que não tava no meu controle. Uhum. Porque eu tinha que estar pensando em ganhar a competição, eu tinha que estar pensando em performar e não em quantas lutas eu tenho que ganhar e tal. Mas é uma história verdadeira que depois eu percebi que foi essencial para eu mudar minha forma de pensar e de entender até mesmo todo o processo do judô e de competição. Uhum. Mas basicamente eu ia lutar com um russo e o Baby ia lutar com um cara do Azerbaijão na minha frente. E era na mesma área. Então assim, ele entrava para lutar, acabava a luta, ele saía, eu entrava. E como eu tinha feito todos os cálculos ali, eu tava torcendo muito para ele perder, né? Eu fiquei olhando a luta dele antes da minha e não foquei na minha. E ele o cara amassou, conseguiu ganhar dele por falta. E aí eu pensei, porra, né? Primeira etapa tá vencida. Ele perdeu a primeira, porque se ele fosse ganhando também eu tinha que ganhar mais. E aí eu entrei pra minha luta com o russo, totalmente desconcentrado e perdi. Aí foi aquela grande... Ali eu entendi que eu tava fora da Olimpíada, entendeu? E acho que foi uma das primeiras vezes assim, que eu realmente fiquei mal, não só por conta da Olimpíada, mas depois eu comecei a avaliar que eu errei muito ali mentalmente, assim, na minha postura, né? Eu tava muito preocupado com ele, pouco comigo, que isso é completamente errado. Eu não tenho poder nenhum sobre ele, a luta dele, o que ia acontecer com ele, né? E eu vi que ali foi um erro e eu passei daquele momento em diante a buscar me transformar nesse sentido. Eu fui, enfim, buscar me conhecer, encontrei por um acaso, por um senhor que me indicou alguns livros sobre estoicismo, né? Longe de eu aqui tentar fazer o papel de professor de filosofia, mas eu li um livro do Nassim Taleb, que é um autor moderno, né? Um estoico moderno aí, que chama Antifrágil. E esse senhor que me indicou. Cara, e esse livro... Eu li o livro e conectava, assim, falei, cara, é isso aqui que eu preciso, não tem nada mais, né? Pra quem tá em casa, assim, o livro basicamente te diz que o nosso corpo é antifrágil, né? A gente faz musculação, quebra as fibras e o corpo fica cada vez mais forte porque ele entende que você precisa, né? Ele quer carregar mais peso na próxima. E ele explica basicamente que quando você coloca, assim, um copo de vidro desse numa caixa e escreve lá, frágil, significa que se essa caixa cair e o copo quebrar, ele perde valor, né? Isso é uma coisa frágil. Sim. E quando a gente fala assim, o que é o contrário de frágil? As pessoas pensam normalmente num diamante, em algo que se cair robusto, não perde valor. Mas não é isso. Na verdade, o contrário de frágil seria o antifrágil, que seria algo que se cai, quebra, ganha valor. Então, por exemplo, a aviação é um sistema antifrágil, né? Qualquer avião que cai hoje no mundo fazem estudos e tal e diminui a possibilidade de outros aviões cair. Então é um sistema antifrágil. Os bancos são um sistema frágil. Se um banco falha, a possibilidade de outros bancos falirem aumenta muito. Cara, então baseado nisso tudo, eu falei, cara, eu quero ser antifrágil. E aí você começa a ver a vida, as situações, a carreira, uma derrota, como uma possibilidade de crescer nesse sentido, né? Eu comecei a querer ser um cara tão inabalável que eu trabalhei muito para não sofrer nem um pouco quando eu perdia, para entender as dificuldades de uma viagem, um voo perdido, qualquer coisa, qualquer situação, como uma possibilidade de eu trabalhar essa antifragilidade, sabe? De eu ser aquele cara inabalável por qualquer coisa. Isso, cara, me ajudou um absurdo.
eu cheguei num ponto de conseguir ir para uma competição sem nem o desejo de ganhar a competição, de tão focado que eu tava nessa parte interna, sabe? Quero saber se eu vou ganhar ou não. Eu sou inabalável, isso não muda nada para mim. E aí, 2017, depois dessa transformação que não foi física, foi interna, foi o melhor ano da minha carreira e eu consegui chegar número 1 do mundo com essa postura. Você consegue, então essa metodologia antifrágil que você fala foi ali transformar a derrota em vitória, pegar o que eu fiz de errado aqui pra me fazer forte novamente, usar como fortaleza aquilo. Cara, eu dei um exemplo pra um amigo meu, né, tentando explicar isso, assim. É contraintuitivo, mas se você conseguir ir para uma grande prova da sua vida, né? Imagina alguém que está assistindo a gente que tem um concurso daqui a um mês. Se você conseguir ir para fazer a melhor prova possível, mas sem o desejo de passar nessa prova, você vai ter mais energia, vai estar mais tranquilo, vai estar mais leve. É quase impossível. Qualquer um vai pensar, pô, é quase impossível. Mas é possível, porque imagina você treinar, acordar, treinar com dor, faz gelo, fisioterapia, treina. Como é que você vai para uma competição sem o desejo de ganhar a competição? É quase inimaginável. Mas é possível quando você está somente, ou tenta estar somente focado no que eu tenho controle, né? E numa luta de judô, eu tenho controle sobre a minha atitude, a minha postura, a minha vontade, né? A minha capacidade de sofrer mais que o outro ali, de cansado, o meu foco na onde eu vou segurar, o que eu vou fazer, qual golpe eu vou fazer, estudar os caras. Eu comecei a fazer tudo que estava no meu controle e comecei a deixar o que não estava no meu controle, que é a vitória, por exemplo, não está no meu controle. O que está no meu controle é o que eu posso fazer. E isso tirou um peso emocional da competição. O nervosismo, a adrenalina, tudo isso vem da dúvida. Quando você tem, né? E a gente tem certeza de poucas coisas, mas chegou um ponto que eu sabia que eu ia performar muito bem porque eu estava preocupado só com isso e minha energia estava toda nisso. E acabou que eu comecei a ganhar muito mais luta do que eu ganhava antes. Porque estava muito mais, provavelmente, tranquilo que o outro. E o judô, ele é muito ligado na questão, imagino que sim, né? Vai ser uma pergunta até um pouco boba, mas o judô ele é muito ligado ao mental, à força, o que é assim, o que é faz a diferença no combate, numa luta assim? A estratégia, a habilidade, força, só pra eu entender se é o... Cara, são várias coisas, né? Assim, o mental... É que quando a gente fala no mental, as pessoas automaticamente pensam no dia da competição. Mas a força mental, ela te ajuda muito em qualquer coisa, no dia a dia principalmente, né? Se for pensar que todos os grandes atletas em uma competição, numa Olimpíada, todos ali querem ganhar. Todos ali, o grande objetivo, tudo que foi feito, todo o treino, era para ganhar aquela competição. Então, quando chega na competição é uma coisa, mas essa parte mental do grande atleta é no dia a dia, sabe? É o dia que você tá com uma dor, é o dia que você brigou com a namorada, o dia que você, sabe, tá com um problema na família, enfim, qualquer problema. Como é que você consegue, como a gente tava falando do Djokovic, colocar o kimono, se concentrar e performar naquele dia de treino? E o acúmulo disso, né? O acúmulo dessa força mental do dia a dia, de conseguir performar 100% no treino, é o que te faz evoluir muito e é o que te prepara mentalmente para conseguir simplesmente ser o mesmo cara no dia da competição, sabe? Eu vejo que tem muito atleta que se prepara mentalmente para o dia da competição. Mas o dia da competição você vai fazer o que você faz todo dia. Então, o foco tem que estar nessa capacidade de entregar o máximo todo dia, inclusive mentalmente. A gente né? A excelência é um hábito, segundo Aristóteles, né? Eu, quando li isso, falei, cara, não adianta eu pensar lá na competição. É processo, né? Você pensar numa corrida de 100 metros, todos os atletas ali vão dar o máximo e vão... O que faz um ganhar do outro? O processo do dia a dia. Com certeza. Diferencial, né? Tá. Então, 2017, número 1 do mundo, no peso pesado, né? Tudo mais. Ali você deslanchou, você conseguiu entender, você disse que você conseguiu entender essa ligação que faltava ali. E foi indo, e pós 2017, foi o quê? 2018 teve alguma outra... Cara, aí é outro processo, né? Depois dessa grande derrota de não ir à Olimpíada, eu fui lá assistir a Olimpíada. Putz, cara.
eu já com essa mentalidade falei, cara, vou reagir, né? Próximo ciclo é meu, então, e pá. E aí, em 2017, eu já comecei o ano ganhando, subi em todos os pódios, bati vários objetivos que eu queria, né? E consegui minha grande medalha, que foi o Campeonato Mundial. Que eu fiz uma final com o francês, Ted Riner, quase ganhei, fui pro Golden Score. Então, foi assim, maravilhoso, cara. Foi um ano que eu entendi muita coisa, junto com toda aquela vivência que eu tive. E aí consegui essas metas, né? Consegui medalhar num Grand Slam de Tóquio, que era a competição mais difícil Ainda é, cara, uma das mais difíceis, porque quando o país é sede da competição, ele coloca 4 atletas. Putz. Então tinha 4 japoneses na chave. Eu consegui ganhar de um japonês que eu já tinha perdido várias vezes, o Kamikawa, que é um cara que já tinha sido campeão mundial em cima do francês, sabe? Então eu fui vendo, eu vi ali em 2017, eu vi que eu tinha realmente crescido muito nos últimos poucos anos. E aí, cara, foi... Aí eu, em 2018, eu acho que a geladeira ficou cheia, sabe? Eu cheguei onde eu queria, sabe? Quando você... Sim. Perdi um pouco E agora, né? Perdi óbvio, né? Continuei treinando, tá? Mas os resultados caíram muito. Detalhezinho pequeno, importante, em 2017, além de tudo isso, meu filho nasceu, o João. Opa! E com a vinda do João, eu cheguei num ponto que eu não sabia nem se eu ia continuar ali em 2018, sabe? Eu falei, cara, será que já tá bom? Será que eu já... Você entendeu que a missão tava... Eu acho que eu senti um pouco que a missão tava meio que cumprida ali. Internamente, eu tava satisfeito. Esse que é o problema, né? O atleta não pode ficar satisfeito, senão você perde um pouco da fome ali. E aí 2018 foi um ano, em termos de resultado, bem ruim. Aí tive vários aprendizados de mudança de chave também. Aí final de 2018 comecei a melhorar de novo, voltei a ser esse cara. E 2019 foi um ano legal. Aí fui pro Mundial, tive... Aí eu tô lembrando aqui das experiências de vida mesmo que eu comecei a viver. Todos esses momentos, essas viagens com mais tranquilidade por conta do ano que eu tive em 2017. Sabe aquele pensamento tipo assim, cara, se eu parar agora eu já tô... Então eu vou curtir mais. Sabe, cada viagem que eu podia, abrir a passagem 2, 3 dias, eu ficava para conhecer o lugar, conhecer a cultura, conhecer a tradição do país. Fiz isso em países como Mongólia, Azerbaijão, Uzbequistão. Na China fiz isso várias vezes. Não só países legais, sabe? Eu queria conhecer realmente lugares que eu sabia que quando eu parasse o judô, eu não ia passear com a família no Uzbequistão, sabe? Então, cara, comecei a ter uma vivência maravilhosa de conhecer o mundo com outro olhar, sabe? Antes eu estava muito focado no resultado, em ganhar, eu precisava provar que eu... Né? Mas sempre tendo resultados legais, assim, tive bons resultados em 2019, 2020, aí aquela briga pela Olimpíada de Tóquio, veio a pandemia, né? Putz. Meu filho já com 2 anos e meio, 3 anos, pandemia, a gente não sabia se ia ter Olimpíada, se não ia, adiou um ano, mas não sabia se ia cancelar ou não, toda aquela loucura. E aí veio a grande prova da minha vida, que foi o falecimento do meu pai, né? Eu estava num treinamento na seleção brasileira lá em Pindamonhangaba, em São Paulo, quando eu tive a notícia. E voltei para casa e tal, mas graças a Deus, com toda essa preparação, essa força que esse aprendizado do judô me deu, eu consegui lidar muito bem com isso, cara. Apesar de ter sido, obviamente, um baque para mim e para toda a família, meu pai faleceu no dia seguinte, o Flávio, que é meu grande irmão, no dia seguinte estava lá em casa, bateu na campainha, falei, pô, esse cara é doido mesmo, veio ficar comigo nesse momento difícil, né? E todo o treino estava acontecendo ali normal, né? O mundo não podia parar, toda a galera que estava ali para treinar e para ajudar, estavam ali no tatame, que é dentro da minha casa, né? Aí eu falei, galera, é o seguinte, vamos treinar. Vou fazer o quê? Vou ficar aqui. Peguei o kimono, eu, Flávio, fomos.
E assim, no dia seguinte que meu pai faleceu, foi ali que eu me lembro de pensar assim, cara, tenho certeza que meu pai tá orgulhoso do que eu fiz aqui agora, sabe? Pô, é assim que eu tenho certeza que ele gostaria que eu reagisse. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Foi um momento difícil, mas foi muito legal. Entender que ali quase que como se eu passei na prova, sabe? Eu acho que eu consegui. O judô foi tão importante pra mim que eu consegui no momento mais difícil reagir certo, sabe? Quando você sente orgulho de si mesmo. Da decisão correta. E aí foi isso, cara. Foi maravilhoso. Depois disso, eu tava bem satisfeito, assim. Eu falei, cara, tá na hora de eu seguir para outros caminhos, né? A vida do atleta, a gente brinca que... Brinca não, é verdade. A gente vive uma morte em vida, né? Você dedica toda uma energia gigante para uma coisa ali, para um resultado. A gente vive sempre o próximo mês, né? Mês que vem tem competição, mês que vem... E aí... E a gente vai recomeçar uma vida nova do zero, né? Porque você dedicou toda a sua vida a uma coisa. E aí eu parei. Falei, cara, tô satisfeito, feliz da vida. Foi quando o Flávio me convidou para ser presidente do Reação Olímpico, que é um programa dentro do Reação de alto rendimento. Que hoje, inclusive, ano passado e ano retrasado, a gente foi número 1 do Brasil. De todos os clubes, de tudo isso que a gente falou, nosso time hoje é o que mais tem resultado no Brasil hoje. Não vai demorar muito para exportar para as Olimpíadas, para... Já tem, né? Em 2016, a Rafaela Silva, que é do Reação, foi campeã olímpica no Rio. A Rafaela Silva é do Instituto Reação. Que bacana, cara. A Rafaela Silva, nascida e criada no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, foi campeã olímpica na Arena Carioca, 2 km da casa perto de onde de ela... casa ali. Imagina. Que massa, cara. Eu não lembro da Rafaela, mas não sabia que era do... É, da Reação. Cara, que bacana. Nossa, então a tendência... Daqui pra frente, se Deus quiser, vamos ter várias Rafaela Silva, mas a Rafaela Silva foi o ponto que a gente... Que consagrou o que a gente sempre falou, né? Porque o Flávio e eu somos de realidades diferentes, né? A gente tem família que tinha condições e tal, então a molecada crescia falando, pô, mas vocês são diferentes, né? Vocês têm... É fácil falar, porque vocês são playboy, a gente já ouviu isso. Claro. E a Rafaela, quando ela é campeã olímpica, acabou esse discurso, sabe? Agora sim, se a Rafaela fez, você pode, sabe? A Rafaela, nascida e criada no Reação e enfim, campeã mundial, campeã olímpica, a menina é fora de um orgulho pra gente, sem dúvida. Ela ainda tá em atuação? Vai pra Paris, firmona. Rafaela. Vai agora. Vai. Quanto que ela tem, sabe? Acho que ela tá com 32, cara. Ela demais. vai muito, muito grande chance de medalhar demais. de novo, ganhar a Olimpíada. Rafaela é fora da curva, cara. Então você já entrou até nessa próxima pauta, seria interessante da expectativa pra Paris, né? Do Brasil e tudo mais. Falou que o Baby tá também. Cara, o time tá assim, tá? Na minha visão... É que Olimpíada é uma competição muito difícil, né? Mas o judô tem grandes chances de trazer algumas medalhas, né? Tem um Baby, o Leonardo Gonçalves, que é eu conheço todos, né? Rafael Macedo, o Schmidt, que é o 8-1, o Daniel Carguinin, que foi medalhista olímpico na última, no peso de baixo, agora tá no peso de cima, arrebentando, já foi medalhista mundial nessa categoria. E o William, e o 60, acho que é a única categoria que ainda não classificou, né? Por ser em Paris, a gente precisa classificar. E no feminino tem a Rafaela, tem a Mayra, tem a Beatriz, peso pesado. Cara, todos os atletas ali estão com grandes chances de trazer bons resultados. Mas a gente sabe que é difícil, então Claro, assim, claro. a minha aposta são, sem citar nomes assim, mas acho que 1 ou 2 medalhas no masculino e 2 medalhas no feminino. Na Olimpíada não tem aquele igual do Pan-Americano que é por equipe? Tem por equipe também. Que entra um, lutou, sai, entra Sim, outro, lutou, que é uma sai, equipe né? mista agora, né? 3 homens, 3 mulheres, cara. E aí a equipe a gente tem grandes chances também. Pô, ele é mó da hora de assistir aquilo É lá, porque é muito muito massa. frenética, assim, né? Pô, lutou, entra, massa demais. O placarzinho ali, o negócio que... E é emocionante demais, cara. Eu sempre gostei muito de lutar a equipe, porque é aquela história de... no individual a gente luta pelo meu resultado, né? Na Sim. equipe, cara, o Brasil precisa de você, assim, sabe? E a minha última competição da vida foi em 2021, no Mundial,
que foi o último mundial ali que eu lutei, acho que foi na Hungria. Também disputando vaga olímpica com o Baby. Eu perdi, enfim, vou resumir a história. Mas o peso pesado é um dia, a equipe é no dia seguinte. E o Baby, naquele momento ali, eu sabia que ele tava na Olimpíada e que eu não tava. E ele chegou pra mim no hotel assim e falou: cara, eu senti um pouco o posterior de coxa aqui. Amanhã é com você, tá? A equipe. Que normalmente a gente dividia, né? Aí eu cheguei no quarto, cara, falei: cara, perdi a vaga olímpica, né? Tava triste, tava chateado, falei: pô, não vou conseguir ir pra Olimpíada. Mas no dia seguinte tinha um campeonato mundial por equipe que o Brasil precisava de mim. Isso foi também, assim, pra mim, marcante, porque eu tive que mudar a chave rápido, sabe? Aquela história de cair e levantar, eu levantei muito rápido. Não dá tempo pra lamentar. No dia seguinte o Brasil precisava de mim, cara, e foi uma experiência, assim, sensacional, porque eu tava cansado, com dor no corpo. A gente precisava ter um resultado para ter uma chave boa na equipe na Olimpíada. E só eu ali para lutar no peso pesado, foi uma guerra, cara. A gente perdeu a semifinal e fomos disputar a terceira com a Rússia, que é um time fortíssimo. E a gente tava com um time mais novo ali, cara. Eu consegui ter uma certa liderança sobre o time ali. Todo mundo sabia que eu tava num momento difícil, porque eu tinha acabado de saber que eu não iria pra Olimpíada. E nessa disputa terceira eu peguei um russo gigante lá, que eu fiz um golpe de sacrifício, ele me segurou no chão. E eu lembro, assim, cara, depois eu até me avaliei, assim, falei: cara, será que se fosse numa competição individual, eu acho que eu não tinha saído dali. Eu tenho esse vídeo, inclusive. Ele me imobilizou e eu arranquei força, não sei da onde, cara. Saí da imobilização, voltei pra luta e consegui vencer o russo. E depois a gente precisava ganhar mais uma luta. Acho que o Rafael Macedo ganhou, a gente foi bronze nesse mundial. Tem até uma foto legal, assim, porque ali eu sabia que eu tinha fechado com chave de ouro a minha carreira como judoca ali, como competidor. Foi ali que eu não tinha falado pra ninguém, eu não tinha pensado nisso, porque a gente não tem que pensar isso antes. Mas ali, quando acabou, medalha de mundial no peito, falei: cara, tô satisfeito. Tô bem pra fechar meu ciclo aqui nessa fase da vida. Cara, que maneiro. Nossa, é surreal ouvir isso de pertinho, né? Que a gente sempre vê na TV e tá assim, eu vejo de pertinho isso aí, é uma coisa assim, que eu vou te falar, viu? Na TV é sempre muito menos... Porque a gente vê que é muito rápido, né? Assim, a gente que é muito leigo não entende. Porque pra gente é assim, você assiste, você sabe que se dá Ipom acabou a luta, dá vazar é um pontinho, né? O resto a gente não faz ideia que é. Nunca que eu vou entender. A gente nunca entende que é uma punição cartão que o juiz dá ali e tal, né? A gente ser 2, 3, não sei. O brasileiro quer saber se vai cair, dar o Ipom e tal. Mas você falou imobilização, é uma das formas de... Se você, tipo, bater pro cara parar, que eu perdi. O cara te imobilizar de costas no chão 20 segundos, acabou a luta. Também é uma... E imagina, um russo de 2 metros de altura, a força que um russo tem, ele conseguiu me imobilizar. Eu tenho registro disso com a cara assim, de tipo... Cara, eu não sei como, eu não sei como. Eu treinei muito saída de imobilização e fiz uma saída que a gente já tinha treinado muito, mas consegui sair. E aí eu lembro que assim, no vídeo dá pra ver que eu saí, eu matei, ia voltar em pé a luta, eu abaixei assim e agradeci a Deus, cara. No meio da luta, acho que isso nunca tinha acontecido assim. Falei: cara, obrigado pelo... Sabe, eu sabia que era um momento marcante pra mim ali. Eu não queria encerrar a minha carreira lá, acho que lá no fundo, assim... perdendo uma imobilização, cara. Eu não queria aceitar aquilo e aquilo me deu força. Eu consegui sair, levantamos e eu consegui ganhar bem a luta, sabe? Pô, foi... Acho que talvez seja a luta que eu mais tenho orgulho, assim, de entender tudo que eu vivi, todo o processo, talvez tenha valido a pena ali naquele momento. Por tudo que ela representa, né? Pra você ali. Que só a gente sabe, assim, né? Quantas vezes, falando bem real, assim, quantas vezes... É difícil a pessoa conseguir se avaliar e se falar nesse sentido, mas eu desisti várias vezes. No fundo, eu sabia que em algumas lutas, por cansaço, você tá ali lutando, ninguém sabe, quem tá assistindo não sabe, mas você desistir é triste, sabe? Pro atleta isso é muito ruim, tem atleta que nem percebe. E quando a gente luta pelo Brasil e não por mim, a gente... tira a força da onde não tem, sabe? Você passa do limite realmente pra... A gente vê isso, né, cara? Tem situações aí de
sei lá, a mãe que levanta o carro para tirar o filho de baixo. Você tira... A gente tem a capacidade de sobre-humana, né? Sobre-humana de ficar mais forte. Eu acho que ali aconteceu alguma coisa nesse sentido. E você falou muito desse russo, mas quem que, assim... Qual que é o país ou o competidor, assim, que é mais carne de pescoço, assim, pra falar, caramba, ali vai ser... Cara, eu tive vários, né? Os russos são muito... É porque tem o estilo também, né? O francês, né? O Ted Riner, que é o grande pedra no sapato de todo pesquisador do planeta. É um cara que eu considero até, assim, fora do padrão, assim, de dificuldade. Um cara fora da curva, realmente, assim. Um cara que... Eu tive, acho que talvez, eu lutei com ele 4 ou 5 vezes, perdi todas. Teve uma luta que eu quase tive possibilidade de ganhar, que foi a final do Mundial. Mas os russos são muito, muito duros. Os japoneses são fora de também outro estilo, mas muito técnico, muito, muito carne de pescoço, como você falou. Mas, cara, tive a felicidade de lutar bem com todos, eu acho, assim. Eu passei a estudar muito inspirado no Flávio, meus atletas, meus adversários. Então, eu perdi uma luta, eu anotava, assistia vídeo, eu via onde que era o ponto fraco. Então, aí eu treinava pra ganhar daquele cara e normalmente eu conseguia ganhar. Normalmente, né? Tirando o francês. O francês que... Mas ele tá nativo ainda, o francês? Tá, vai Olimpíada em Paris, imagina, em casa. Esse cara tá... Não, o Baby vai... Mas ele não luta com o Baby ou não? Não tem como saber, né? Não, é a mesma categoria. Ah, não, o Babyzão tá lá pra... Difícil, hein? Vamos estar na torcida aí. É melhor torcer pra pegar mais pra frente, assim. Na final. Na final. Na final ali, tô falando, né? Pô, torcer. Agora que a gente tá sabendo disso, né? Agora que a gente tá sabendo disso. Mas eu vejo que tem muito atleta que é daqueles países, Azerbaijão, Uzbequistão, aquela região ali, é muito forte também, porque tem bastante atleta ali que tá... Muito forte, cara. É a antiga União Soviética, né? Que os caras se dividiram depois e virou um bando de país... Duríssimo, cara. Então, na teoria, é tudo influência russa ali no judô. É a mesma escola, mesma assim. escola. Só que o judô globalizou, cara. Você vê técnico, o Elias Eliades hoje treina o Uzbequistão, sabe? Existe uma... E hoje, cara, o cenário do judô mundial, assim, tem muito treinamento de campo. Todo mês tem treinamento de campo, que os países se juntam para treinar juntos, sabe? Então, criou-se, assim... Países que não eram tão tradicionais hoje estão tendo campeão mundial, campeão olímpico. Virou... Antigamente era um monopólio ali, talvez, de Rússia, França, Japão. Brasil também tinha... Era um escalão um pouquinho abaixo, mas hoje... Tá bem assiste equilibrado. Uma competição, você não sabe quem vai chegar nas finais, sabe? Você não sabe quem vai ganhar, de qual país. Não tem mais essa divisão. Tem atletas maravilhosos em todos os países, praticamente. Mas e pra onde que evolui o judô? Porque assim, tipo, pega lá o futebol como exemplo clássico, né? Tipo, você vê, pô, a chuteira fica diferenciada, o gramadinho diferenciado, a bola tecnológica e tal. Então, vai assim, o rendimento e tudo vai muito evoluindo tecnologicamente. Mas o judô que é uma competição de luta, né? Pra onde que evolui, assim, se for comparar com o judô, sei lá, de 30 anos atrás, o judô do seu pai, por exemplo, que ele lutava e tal. Qual que é o caminho que o judô toma hoje, assim, pra evoluir? Enquanto rendimento físico, na condição física, enquanto luta mesmo, sabe assim? Porque o cara vai chegar, beleza, eu sei até aqui, né? Eu treino até aqui, mas o que eu preciso fazer ali pra ser o diferente, sabe? Você fala de uma forma geral, o esporte, né? O judô mudou muito, de 10 anos pra cá o judô é outra coisa. Então assim, tem muita evolução na troca de pegada. O judô ficou muito dinâmico por conta das pontuações das faltas. Então assim, o atleta diferenciado, ele não só luta bem, como ele joga bem o jogo, né? Porque estratégia. Como que o árbitro está enxergando isso aqui? Às vezes uma postura, uma finta de troca de pegada faz o árbitro bater e te dar uma punição. Porque você deu um passo para trás, porque você pisou fora da área, sabe? Então o judô taticamente evoluiu muito nesse sentido. Entendi. Que a gente vê os campeões, né? Os melhores fazendo. Os que têm mais dificuldade nesse sentido ficam para trás. Então assim... Hoje não adianta só o cara ter um golpe forte e ser mais forte. Ele precisa ganhar a competição, ele precisa ganhar aquela luta e isso envolve um monte de coisa. Mas o esporte, de maneira geral, evoluiu muito em todos os sentidos, no sentido de recuperação, né? O judô é muito duro, você faz muita força. O treino é muito desgastante porque é uma luta, né? O risco de lesão. Então, assim... A tecnologia hoje de recuperação ajudou muito os atletas a, inclusive, ter uma carreira mais duradoura, né?
fisioterapia, o alinhamento, a nutrição, suplementação, tudo que te faz recuperar e te possibilita de treinar um pouco mais. E a forma de treinar, né? Antigamente, na época do meu pai, do Aurélio Miguel, o melhor era quem treinava mais. Hoje é quem treina mais certo, né? Periodização, como é que você consegue chegar... Um bom preparador físico consegue fazer um treinamento de forma que você chegue na competição alvo, no auge da potência, da força, de tudo. É impressionante, cara. Eu consegui viver isso, assim, de criar cronogramas, assim, que chegava uma semana antes da competição, eu não me reconheci de tão forte e potente que eu tava. De eu ligar pro cara e falar, cara, eu tô assim, eu não vi a hora que eu consegui aplicar o golpe no cara, tipo, de tão rápido que eu me sentia. E eu sempre tive um grupo de treino muito forte, de pesos pesados, que a gente criou aqui uma condição para eu... Os caras falavam, puta, cara, você chegou naquela semana que você sobe a ladeira e a gente fica para trás. E era legal, porque isso me dava confiança para chegar na competição, assim, cara, aquela percepção de merecimento que o Bernardinho fala, que é, sem dúvida, um atleta precisa entender isso, é aquela coisa, eu fiz tudo que eu podia, segui todo o cronograma, sabe? Eu chego na competição com a percepção de merecimento de ganhar a competição, ou de ganhar aquela luta. E se não ganhar é porque o outro merecia ganhar, sabe? Eu não tinha nada que eu pudesse fazer diferente para chegar melhor preparado ali naquela competição. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que não tinha antes, sabe? O cara treinava mais, chegava lento, chegava cansado muitas vezes na competição. E a tecnologia do treinamento mudou muito isso. Então, todos os atletas, você vê as competições, são sensacional de assistir, porque todos os atletas estão a gente chama na ponta do casco, né? Que os caras estão voando. Cara, que bacana. É muito legal ver por onde que tá aqui, que anda esse desenvolvimento, esse for da recuperação e tal. Mas achei muito legal essa parte da estratégia é tatame que fala, né? A estratégia do tatame ali, né? Se vai tirar, vai levar e tal. Então, acho muito da hora. E aí, do nada ou não sei como que foi esse processo, você se tornou secretário adjunto de esporte. Exato, cara. Eu me aposentei, né? Assumi a presidência do Reação Olímpica, feliz da vida, né? Falei, cara, agora vou ficar com a família, parar de viajar um pouco. E aí, um belo dia, o secretário Jefferson me liga, eu tava fazendo um curso. Cara, eu tava feliz da vida que eu ia começar uma vida assim, sabe? Eu tava assim, livre para comer, para assistir série até mais tarde, sabe? Coisas que a gente tinha horário para dormir, né? Você tinha um cronograma para seguir ali. Fui até de short, cara. Eu não fazia ideia, não tinha isso na minha... Aí os caras, o Jefferson me ligou, cara, onde você tá? Eu falei, pô, tô fazendo um curso aqui no hotel. Tava fazendo um curso de dirigentes, PDD, né? Programa pra me desenvolver, até pra me ajudar no Reação. Ele falou, cara, você consegue vir aqui na secretaria rapidão? Foi bem naquele momento que o secretário anterior era o Beto 2-1. Ele se desligou para ser candidato a deputado estadual. O Jefferson era o adjunto de esporte, que eu já conhecia, né? Eu, inclusive, encontrei o Jefferson lá em Londres, 2012, na Vila, com o Felipe Lima. A gente se conhecia. Ele já tinha me chamado até para opinar e ajudar no Bolsa Atleta, que estava sendo desenvolvido. Eu lembro que eu fui lá, ele, Vicente Lenils, conversando. Enfim, ele me ligou, falou, cara, você consegue vir aqui? Eu cheguei lá de bermuda, né? Rapaz. Aí, fala aí, quem foi? Tava ele, o Beto, a secretária Eliane na época. E eles falaram, cara, a situação é essa aqui, a gente quer saber se você tem interesse de ser o secretário adjunto de esporte do estado. E foi um baque pra mim, porque eu falei, cara, não era o meu planejado, né? Não era minha... Fiquei meio assustado, assim, falei, quanto tempo eu tenho pra responder isso aí? Isso era tipo 11 da manhã. Cara, até 2 da tarde você consegue... Rapaz! Então foi assim, universo cara. totalmente novo. Aí eu liguei pra algumas pessoas próximas, né? O meu irmão, Paulo, meu irmão mais velho, judoca também, mas ele é gestor estadual. E ele já trabalhava na CCL. Já tava ali E fomos pra casa, falei, galera, acabou de surgir essa oportunidade aqui. E eu lembro muito bem que o Beto 2-1 falou assim, Davi, a gente conhece você, né, como atleta e tal, a gente conhece o seu trabalho no Reação. E, cara, aqui é o seguinte, aqui é muito trabalho, pouco dinheiro, salário é baixo, mas é um lugar que você vai poder fazer o que você faz no Reação, você vai poder fazer pro estado inteiro, cara.
aquilo ali me marcou, sabe? Pegou. Aí eu falei, porra, esse cara me pegou. Aí falei, cara, vambora, né? Vou pra cima, vou aceitar o desafio. E tô há 2 anos já nesse mundo, cara, que é um universo totalmente diferente pra mim, mas que posso te dizer que, sem dúvida nenhuma, um crescimento. Eu acho que a gente tá conseguindo fazer um excelente trabalho pelo esporte do estado, porque tem toda essa paixão, né? Todos nós apaixonados pelo esporte, pelo alto rendimento, pelo que o esporte é capaz de transformar na vida das pessoas, no estado inteiro. A gente tem um governador o Mauro Mendes, que nos apoia incondicionalmente, assim, em todos os sentidos, de comprar as nossas ideias também, né? E, pô, eu tô muito feliz, cara. E pessoalmente, a evolução como ser humano ali, de conviver com o time que a gente tem que liderar, com gente, eu tô conhecendo o estado inteiro. Maravilhoso, cara. Tô curtindo muito, assim. Foi assustador no início, mas hoje acho que já estamos bem, e um sabe? tanto de joia pra ser lapidada aí, né? No estado inteiro, no esporte, nas crianças e no adolescente ali, deve ser surreal, né? Cara, é surreal. O estado é interessante, né? Porque eu representava Mato Grosso, sempre fui apaixonado, né? Sou cuiabano, família. Mas eu viajava o mundo inteiro e não conhecia Mato Grosso, cara. Não tinha noção do que era. Lógico, a gente tem uma noção assim, mas quando você pega o carro, pega a estrada, você fala, cara, nortão lá. Você começa a conhecer de verdade e as possibilidades, né, cara? É muito legal a gente estar numa posição que eu posso de verdade transformar a vida de uma cidade, de um bairro, cara. Eu cito um exemplo que eu fui entendendo depois, mas eu tenho a possibilidade, por exemplo, de iluminar um campo de futebol que não tinha iluminação, por exemplo. Cara, os trabalhadores daquele bairro todo ali, que trabalham até 6 da tarde, saem do trabalho vai fazer o quê? Vai para um bar, vai jogar sinuca. Você iluminou um campo, você muda a vida daquelas pessoas para sempre, cara. Demais. O cara sai do trabalho e pode jogar uma bola, sabe? Ele pode fazer um exercício físico, pode brincar com o filho num parquinho, porque a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Então a gente tem essa visão também voltada para transformar. E a gente fez isso em alguns lugares que você chega lá hoje, cara, por conta da iluminação no campo, é o cara do espetinho que fica vendendo até 10 da noite, 11 da noite, sabe, o mercadinho que fica aberto e a comunidade que fica ali por conta da iluminação, praticando atividade física em vez de ir pro bar, sabe, fazer besteira. Gritante então, que faz ali, né? Isso é um exemplo, fora toda o apoio às federações, o apoio aos projetos sociais, o apoio aos atletas de alto rendimento, o apoio aos técnicos. Ontem a gente teve uma reunião com os técnicos que a gente conseguiu, dentro do programa Olímpicos, fazer um bolsa técnico, que são os caras que fazem o esporte acontecer. 85 técnicos de Mato Grosso hoje recebem uma ajuda mensal, um apoio mensal do Estado para seguir fazendo o trabalho que eles fazem nas quadras, nos tatames, né? Na beira da piscina e etc. Então, é muito legal. Fico muito feliz de ter aceitado, sabe, esse desafio, também por viver um momento que o Estado vive, né? Que a gente tem a possibilidade de fazer essas coisas também. Senão, seria um pouco mais difícil. Acho que a gente está conseguindo aproveitar um momento de crescimento do Estado para fazer o esporte crescer junto com esse momento, sabe? Que maravilha. Então, o Instituto Reação de Cuiabá, assim, questão de faixa etária das crianças, quem quer participar, está nos assistindo aqui e quiser participar? Cara, o Reação hoje a gente está na Cidade Alta e no 3 Barras. São mais de 550 crianças e jovens que são atendidos por nós. A gente até pode seguir o Instituto Reação, o Instagram do Instituto Reação, que a gente sempre tem postado, né? No meu também eu sempre posto, a gente abre janelas de entrada, inclusive essa semana é uma delas que você pode se inscrever, é totalmente sem custo, né, para a família. A gente tem, toda criança que faz o judô tem aula de educação também, que segue o programa de educação do Reação, criado, desenvolvido lá até pela mãe do Flávio, que é uma voluntária. E vários programas, cara. A gente tem programas Reação Conecta, Reação com Elas, que atende as mães. Enfim, entra no Instagram, procura lá o telefone, entra em contato que a gente tá... A ideia é sempre
crescer e melhorar. Maravilha. É um orgulho para nós aqui. Assim, o Reação, realmente, hoje, a gente está conseguindo fazer também um trabalho legal com todo o nosso time lá, né? Nossa coordenação, que é a Priscila. Obrigado. E todo o nosso time lá. Hoje são 16 colaboradores contratados pelo Reação que tocam toda essa história aqui. No Brasil são 150 funcionários, colaboradores. E tem voluntariado também, ou no Reação? Ou é Temos. mais focado no... Não, nós temos também. A gente precisa, para tocar o barco mesmo no dia a dia, precisa contratar, né? A gente tem vários gigantes que estão trabalhando com a gente, mas tem também o lado de voluntário. Mas hoje o Reação está no Rio de Janeiro, com alguns polos, 7, 8, se não me engano. Cuiabá com 2, Rio Grande do Norte com 2, São Paulo, Minas, estamos em 5 estados. Rapaz. E hoje, no Reação, a gente atende mais de 3 mil crianças. Que massa, hein, cara? Que da hora. E imagino no futuro, se Deus quiser, quantos medalhistas olímpicos, quantos atletas, né, de alto rendimento nos espera aí. Amém. Pra representar esse Brasilzão, hein? Que é muito assim, né? Você pegar os atletas olímpicos, assim, na grande maioria, assim, vem dessa origem, né? Dessa origem sofrida, dessa origem simples, social, humilde, social e tudo mais. A grande maioria ali, você vê, né? Cara, é da hora demais. Tem projetos sociais. Outro dia a gente tava vendo, não sei nem se ele é de projeto social, mas a gente viu que o treinamento dele era muito simples, aquele arremesso de peso do Romani, eu não lembro o primeiro nome dele, não sei o que é Romani, me fugiu o nome dele agora. Cara, o treinamento simples dele, o cara indo ser atleta olímpico, sabe? É um negócio assim que... Então, assim, projetos como Reação que faz acontecer, né? Que vai lapidar nesse diamante que no futuro nos trará. Que dá oportunidade né? na Também, largada, né? A gente fala muito no Reação que passado não é destino, né? Que a gente pode, sem dúvida nenhuma, e serve para todos os esportes, transformar a trajetória da... Né? Quantas e quantas histórias a gente não conheceu porque os caras não tiveram oportunidade, Sim, né? Demais. Hoje a gente tem lá uma equipe de competidores já no Reação, que começou aqui há 5, 6 anos, que estavam no estadual hoje, ganhando medalha, sabe? Em Juína, nesse fim de semana. A gente conseguiu... É o início, né? Daqui 10 anos, a gente vai ter, com certeza, alguém aqui na seleção brasileira. Sem dúvida. Claro que o primeiro objetivo é tirar essa criança da rua, tirar essa criança das drogas e tudo mais, né? Que já é a primeira vitória, imagina assim, do Instituto, né? Mas a consequência disso é o esporte fazer essa diferença, né? Na vida da criança, na vida da família, principalmente ali, todo mundo. Sem dúvida. Davizão, a gente teria tanta coisa para conversar, rapaz. Olha, que eu tenho tanta curiosidade, queria saber como que era a Vila Olímpica, a Vila Pan-Americana e tudo mais. A gente vai ter que marcar alguns outros episódios assim que possível, né? Vambora. Pra gente poder conversar mais sim. Mas foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, partilhando um pouco da sua vida, sua história. Como eu disse no início, né, um orgulho para nós termos um representante, né, cuiabano, pé rachado aqui, medalhista pan-americano e conquistou o topo, né, do mundo. Né? Não teve assim, em nível do judô mesmo assim, mundial, alcançou o topo, né, cara? Então é uma alegria gigantesca. Então muito obrigado por ter aceitado esse convite, de vir conversar com a gente um pouquinho, né? Cara, eu que agradeço. Foi um prazer junto mesmo. Sempre, viu? Muito legal. Quando passa rápido é porque foi bom, você viu, né? Você olha que, rapaz, mais de uma hora já, nossa senhora. Mas até a próxima, cara. Tô à disposição. Tem realmente... A gente falou bastante, viu bastante coisa, mas... tô à disposição. A gente marca uma próxima aí pra falar mais sobre a parte... A gente vai mais pra parte daí competitiva, de esporte e tal, né? Direto mesmo assim, que eu tô curioso pra saber como que é essa Vila Pan-Americana, como que é o dia a dia ali, a preparação, o voo e tal, né? Mas muito obrigado mais uma vez, viu? Fechou. Obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir as redes sociais do Instituto Reação, do Davi Moura e tudo mais, e também do Cuiabrasa Podcast, para você acompanhar um pouquinho mais de perto esse nosso trabalho e o trabalho deles também. Então, muito obrigado pela sua audiência até aqui, te vejo na próxima, até mais.